Está começando o Codecast sobre como superar as objeções dos clientes e concretizar mais vendas. Para você que é dono de negócio local, esse Codecast vai te ajudar na estratégia para transformar sua empresa numa marca de valor. Acompanhe-nos também no Instagram, @codirectbr. Bem-vindo, Renato. Bem-vindo, Evandro. Eu tô no lugar do Tavo, Muito né? obrigado. Não, esse lugar, o Tavo já perdeu o posto dele. Agora é itinerante aqui o negócio. É? Agora nós temos convidados. Então, o Renato, para quem não sabe, mega experiente na gestão comercial, inclusive auxilia o nosso time poderoso aqui dentro. E a gente vai conversar sobre como superar as objeções dos clientes, né? Quase não tem. Quase não tem, né? quase o vendedor quase sofre venda, quando eu tava conversando com a Paula ali agora no café. Uhum. Tirador de pedido, né? Aquele que não tem objeção, Claro. só me passa a conta que eu transfiro. Maravilhoso, se fosse verdade. Mas não é, né? Então, o que são as objeções que os clientes trazem dentro de uma venda? Objeção, na verdade, é um obstáculo para a concretização da venda. Uhum. Né? Na verdade, o que eu falo quando o cliente ele tá colocando impedimentos, ele tem Receios, né? receios, tem inseguranças, tem medos, é natural, é normal. Uhum. E tem três clássicas principais que eu acho que a gente vai conseguir ajudar todo mundo, né? Independente do tipo de negócio que quem está ouvindo a gente aqui tenha, seja uma clínica médica, estética, odontológica, um escritório de arquitetura, uma rede de lojas, Produto, serviço, na hora de tirar o dinheirinho do bolso e pagar, a hora de passar o cartão, é que surgem as objeções, né? Peraí, deixa eu pensar, falar com meu marido, tá caro, tô sem tempo agora, começa a surgir vários... Depois eu volto. Só vim dar uma olhada nas lojas, né? Então, essas são as objeções, né? Sim, as principais são essas aí que você começou a citar. Uhum. Dinheiro, Uhum. né? Tá caro. Tá caro é nome de japonês, né? Tá caro é nome de japonês. Não, tá caro, tô sem dinheiro. Não é meu momento agora, preciso me organizar financeiramente para isso. Tá tudo dentro do mesmo bolo. Tudo é dinheiro. A outra é... Tempo, né? Nas lojas tô só dando uma olhadinha, né? Só eu sou desses clientes que vem só de sacanagem, só para ver como que o vendedor reage, Vai né? lidar A com essa objeção. objeção, né? Posso te ajudar? Não, tô só dando uma olhadinha. Aí o cara... Daí a gente pode falar mais sobre isso, né? Ele vira as costas, etc. Ou para quem vende serviço, achei muito legal o tratamento de vocês, mas agora eu tô sem tempo Me chama daqui 3 meses. Me chama daqui a 3 meses. Ou a terceira, que é preciso falar... Aí é o terceiro elemento. E tem a quarta, Evandro, que são as objeções ocultas. Perfeito. Né? Por trás dessas, que são as tradicionais... Né? Isso. Tempo, dinheiro e terceiro elemento. Terceiro elemento, só para complementar ali, o terceiro elemento é preciso falar com alguém. Eu tenho que falar com meu marido, tenho que falar, legal, adorei, acho que eu vou fazer, mas eu só preciso falar com meu marido, com a minha esposa, com o meu sócio. Mas ele me apoia muito. Só preciso falar com o meu gestor financeiro, mas ele é ótimo. Ele é ótimo para economizar, não para comprar. Claro. Se falasse com o gestor com o setor de compras era melhor, né? Mas falar com o gestor financeiro é um problema. Sim. E aí tem as objeções ocultas, que é aquelas que o cliente não fala, mas existem. Então, nem tudo que o cliente fala é o que ele está de fato pensando, né? Na maioria das vezes, ele não fala o que ele está pensando. O que de fato está impedindo ele de comprar, né? E às vezes eu vejo o vendedor, ele ficou assim, cara, o cliente adorou, ele vai comprar, certeza que ótima reunião. Certeza que ele vai fechar o projeto aqui junto com a gente. E aí... Vai fazer o tratamento estético. E esse vai, com certeza. A secretária vai falar, né? Ela saiu daqui radiante. Encantada. Ela só precisa falar com o marido. Só falar com o marido, assim. E o marido apoia ela muito. Uhum. Não, amanhã... Aí o marido olha a proposta. Como é que o marido olha a proposta? Ele nem olha a proposta. Ele só olha lá na última linha o preço, né? Você tá doida? E vira... Você tá louca, mulher? Enfim, né? Eu espero que você não seja esse tipo de marido. Eu não sou esse tipo de marido. Não. Hashtag só que não. E espero que o ouvinte também não seja esse tipo de marido, né? Por quê, Evandro? Por que a gente, como comprador, não pode... Agora eu vou inverter o processo, vai. Por que, como comprador, eu não posso ser tão ranzinza, tão pirracento, tão problemático assim? Porque você é o cliente que você atrai. E, assim, isso é um fato, né? Nós aprendemos isso tem anos, né, cara? Aprendemos isso tem anos. Porque a maneira como você lida é como você atrai o tipo de cliente que chega dentro do seu negócio.
é muito claro. Se você é aquele que enche o saco, deixa para depois, que não toma decisão, que enrola, adivinha que tipo de cliente que você atrai no seu negócio? Quem é inseguro tem que pedir opinião de Deus do povo, de terceiro elemento, né? Para tomar decisões. Realmente, assim, tem uma... isso não é subjetivo, isso é bem real, assim. Eu acabo tendo perfis... Porque eu me comporto... Eu me comporto de acordo com o perfil de pessoas que eu convivo. Então, se eu me comporto assim, eu vou atrair pessoas que se comportam como eu. Então, é como eu me manifesto, é como eu me mostro. Né? No negócio e na vida também, né? Mas a gente está falando de negócio aqui. Especificamente. Mas nos negócios, eu vou atrair pessoas, eu vou conviver, eu vou me relacionar com pessoas que se comportam como eu me comporto e vice-versa. Então, eu preciso mudar o meu comportamento, preciso, e se eu quero expandir, né? Eu mudar o meu comportamento para atrair também pessoas que têm comportamento como eu gostaria. Exatamente isso. Não sei se tu lembra, ano passado, foi ano passado, né? Que a gente entrou no 2021, Mastermind lá. 21 para 22. Isso, 21. Que a gente entrou numa mentoria que era R$120 mil no Pix, de uma vez só. E foi muito louco, assim. Podia parcelar. Podia. Mas optamos por fazer à vista por alguns motivos, né? Assim, primeiro motivo era, poxa, eu sou o cliente que eu atraio. E o segundo motivo, tem vários motivos, né? A vista era mais barata. E o terceiro motivo... Mais barato, 120 mil era o mais barato. Era mais barato, era mais barato que o parcelado. Barbaridade. E pagar à vista, depois que o dinheiro foi, é um sinal de comprometimento. Era um apartamento que você estava comprando? Acho que foi o Pix mais alto que a gente fez pela empresa. E depois que foi, o dinheiro já foi, a partir de agora, eu não penso mais no pagamento. Eu só tenho uma opção, que é fazer aquele dinheiro valer a pena. Eu tenho 1 ano para fazer esse dinheiro retornar. Sim. Então, assim, eu tipo, bota um senso de responsabilidade muito grande na gente que comprou, né? Perfeito. E muito louco, não sei se tu vai lembrar. E outra coisa disso, também, isso mostra o comprometimento com o processo. Com o processo, né? Então, se você compra à vista, você fala, isso mostra a sua segurança. Sua segurança e, consequentemente, consigo mesmo, né? Com você, com o processo, com o resultado que esse programa, que esse produto, que esse serviço vai te trazer. Então, cara, estou 100% comprometido com o resultado. Perfeito. Então, eu ponho na mesa. Eu ponho o dinheiro na mesa e busco e vou agora, eu só estou dedicado... Só tem para frente, não tem para trás. 100% dedicado a correr atrás do resultado. Não sei se tu vai lembrar, a gente nunca teve tantas vendas à vista como a gente teve depois desse período. Claro que eu lembro. Parece que abre uma porta a partir do momento que tipo, o seu cliente que você atrai, se você muda, o seu perfil de cliente também começa a mudar. A gente praticamente não vendia o nosso melhor programa, nossa assessoria, né, anual à vista. Antes... Era muito raro, né? Era muito raro. Eu tô há 3 anos aqui, você deve lembrar. E isso tem 1 ano e meio. Então, a gente praticamente não vendia antes da empresa mostrar que ela também compra à vista. A gente praticamente não tinha cliente que pagava à vista. E de lá para cá veio uma enxurrada. Veio uma enxurrada, né? Então isso aconteceu conosco, pode acontecer com o ouvinte também, né? Exatamente. E sabe que uma vez, num dos inúmeros cursos que a gente já fez sobre comercial e vendas, eu escutei o cara falando que a objeção era uma boa notícia. Porque é um sinal que a pessoa está interessada. Porque se a pessoa não teve interesse, ela nem questiona nada. Ela tá bom. Não, beleza, não, tipo, ela fica indiferente agora. Se ela traz esses questionamentos, falei, eu não tô sem dinheiro, quero muito, mas tô sem dinheiro. Ou não tô sem tempo. Se ela traz... São pequenos sinais de compra. Que ela tem interesse, né? Mas agora é como que eu contorno essas objeções. Esse é o tema, né? Esse é o tema. Vamos lá. Não, mas assim, acho que é importante, assim, como que eu contorno... Fala, contornar, superar, vencer, tem vários verbos em relação às objeções. Sim, eu acho que o primeiro ponto é aceitar a objeção como uma boa notícia. Eu falo com o time também, enfim, que a objeção e o desconto, quando o cliente pede desconto, quando o cliente chora, isso é um excelente sinal. Ele quer atenção, ele quer cuidado, ele quer carinho, talvez com palavras, ele quer ser contido, ele quer ajuda. Então isso é excelente para quem está vendendo, né? O cliente querer ajuda, sua ajuda é tudo que você precisa para poder vender o seu produto ou seu serviço. Sim. Não seja uma objeção, seja um desconto, seja uma pergunta, uma dúvida. A gente não gosta muito da palavra dúvida, porque isso atrai dúvidas, né? Claro, então, a gente não usa no nosso vocabulário a palavra dúvida. Não, a gente usa... você tem alguma dúvida? Não. Mas a pessoa não tem, ela vai dizer que tem. Deixa eu pensar, agora eu tenho. Ela não tinha, então
Mas existe um processo na venda que a gente chama de antecipar objeções. Então, a gente pergunta o que você achou de tudo. O que você achou do produto, o que você achou do serviço, o que você achou da proposta. Seja sincera comigo. Para que eu faço essa pergunta? Antes de falar o preço, né? Antes de falar o preço. Por exemplo, eu estou lá apresentando um projeto de arquitetura. Eu apresentei tudo. Todo o processo. Mas quanto foi? Então, já vamos chegar nessa parte. Vamos chegar nessa etapa. Mas antes do preço, o que você achou do projeto? Você gostou da estrutura? Você gostou da cozinha? Você gostou do móvel? Você gostou? Me fala o que você achou. E o que você não gostou? O que você queria fazer diferente? Me fala tudo, sinceramente, de coração aberto. Me conta. O que você achou de tudo? Ou seja, eu vou antecipar a objeção antes de falar o preço. Porque aí a pessoa fala, eu adorei. Quanto é? Que bom que você adorou. Aí tem, o que você adorou? Poxa, vai lá, desengravida esse que você adorou para mim. O que é especificamente que você adorou? Eu preciso ouvir o cliente antes do preço. Para quê? Qual que é o objetivo de antecipar a objeção? Literalmente, isolar a negociação financeira e eliminar, porque o problema da venda não é o dinheiro. Eu falo isso, né, celebremente há muito tempo, que dinheiro quem tem é banco. O cliente precisa de ter coragem, né? O banco é o gestor financeiro. E eu falo isso com os meus, cara, meu cliente não tem dinheiro. O cliente tem dinheiro, ele vai sair da sua reunião e a gente ouviu um amigo nosso recentemente falando de um amigo dele que não comprou um produto, comprou de outro. Então o cliente não tem dinheiro. Claro que tem dinheiro, senão ele não estava nem fazendo uma reunião com você. Ele vai buscar soluções para o dinheiro. Então o objetivo de antecipar objeções, de antecipar as objeções, de ouvir o cliente, de ajudar o cliente a colocar para fora as objeções, é eliminar, isolar o processo de negociação financeira como última etapa da venda. Igual mesma coisa se for um tratamento estético. A pessoa foi lá, você fez a avaliação, explicou, mostrou o procedimento. Depois que eu apresentei tudo, se gostou, se não gostou, o que você ficou com algum receio, tem medo de doer, bota pra fora. Exato. Mas assim, eu já estou imaginando as pessoas ouvindo, mas aqui isso não funciona. Então, se você já está com essa mentalidade que aqui isso não funciona... não vai funcionar, com certeza, né? Mas por que, Evandro, que eu estou falando isso? Eu converso com os clientes e eles falam, não, mas o cliente chega para mim no WhatsApp querendo saber o preço. Se eu não dou o preço, ele foge. Aí eu falei, e se você dá o preço, ele fica? Quando você dá o preço sem ele ver valor, ele compra? Realmente. Então, por que você dá o preço? Então, o cliente vai fugir, não é porque ele viu o preço, ele vai fugir porque ele não viu o valor. Ainda mais quem vende serviço, né? Principalmente serviço. Agora, poxa, uma camiseta é diferente. Uma roupa, um produto é diferente. Mas ainda assim dá para trabalhar a antecipação de objeção. Por exemplo, qual o preço dessa camiseta? Que bom que você gostou da camiseta. Nós temos ela em vários tamanhos e várias cores. É para uma ocasião especial? É para uma ocasião especial. É para você, para presente? É para presente. Dá para fazer várias perguntas. Para quê? Para agregar valor, para tirar do cliente uma possível objeção oculta. Para quando? Até porque se a gente sempre... fazer várias perguntas. É porque, assim, sempre é uma balança entre preço e valor, né? Exato. O valor é o que o cliente leva para casa e preço é aquilo que ele está pagando. Então, o que acaba acontecendo? Se você não tem a oportunidade de demonstrar o valor, por mais que o produto ou serviço tenha um valor muito alto, mas você não conseguiu fazer com que o cliente perceba esse valor, o preço vai ficar desproporcional. Então, independente do preço que você der, ele vai achar caro. Por quê? O que é caro? Ele está vendo pouco valor... Essa pergunta boa, hein? Ele está vendo pouco valor por um montante de dinheiro que ele vai ter que desembolsar muito alto. O montante de dinheiro, a gente fala, poxa, se eu chegar para você é o seguinte, olha só, a gente está aqui em Florianópolis, né? Eu tenho um apartamento, eu estou indo morar em Portugal, tenho um apartamento aqui na Beira-Mar Norte, que é o bairro mais nobre, ele vale R$1 milhão, eu preciso... Vender ele hoje, porque eu estou indo viajar para amanhã e eu preciso pegar esse dinheiro hoje, eu vou te vender ele a R$100 mil. Barbaridade, Você não arruma o dinheiro? Eu não tenho dinheiro. Quem que não tem R$100 mil para comprar um apartamento de R$1 milhão? Claro que tem. Então, arruma. Então, assim, não é um montante de dinheiro, né? Então, é preço e valor. Então, se você... É responsabilidade sua mostrar o valor, né? Sim. A questão do tá caro, né? A gente pode entrar já nisso do ponto de vista prático, né? A pessoa que acha caro o valor. Tem várias formas de contornar essa objeção. A primeiro, antes de contornar a objeção, tem um amortecer a objeção, né? Então, como que a gente amortece? Porque o cliente tá inseguro, ele tá armado. Tem que desarmar. Ele tá tenso, né? Ele tá tenso, ele tá armado no sentido disso, ele tá inseguro, ele tá com medo, ele tá tenso. Tá caro. Poxa, concordo. Eu também pensava assim, antes de ver que o meu sofá
Cara, as molas, quando eu abri o sofá, quando eu vi o produto, quando eu vi a qualidade, quando eu vi o resultado, quando eu usei, eu também achava caro. Mas agora, depois que eu usei, depois pode ser para roupa, pode ser para serviço, concordar com o cliente. Eu falo, concordo, falo, que bom. Os tradicionais, concordo com você. Entendo o seu ponto de vista. Isso é um amortecer a objeção. Porque quando o cara traz uma objeção, ele quer que você combate, muitos, ainda mais se for um comprador profissional. Anota essa frase aí, essa palavra. Comprador profissional. Tem pessoas que são compradores profissionais. Eu sou vendedor. Então, quando eu vou comprar, eu testo o vendedor, né? Então, um comprador profissional, ele tem muitas... Te testa. Então, para você não debater com ele, concorda com ele. Vai desarmar o cara. Vai deixar ele relaxado. Concordo com você, eu também achava caro. E às vezes eu vejo o vendedor inexperiente, ele entra numa emocionalidade e ele quer... Rebate o cliente. Ele sobe o tom de voz... Aí perdeu. Perdeu. Então não é uma discussão, não é uma briga. Exato. Eu preciso botar... Nós dois temos que estar no mesmo lado, senão não tem fechamento. Exato. A venda é uma parceria. Então, se tiver discussão, se tiver briga, se eu elevo o tom de voz, se o cliente percebe que eu não estou jogando com ele, ele vai se afastar do processo de compra. Eu vejo ele eleva o tom de voz, o cliente fala, tá caro. Como assim tá caro? Assim, meu Deus, não sei daqui, você não tá vendo que não sei o que lá. Pô, até a postura, tudo, pronto. O cliente já... Eu falo, é verdade. Você quer andar de Ferrari? Tem que pagar o preço da Ferrari. Eu concordo com você. Tá caro, é caro. É claro, coisa boa. Já viu BBB? Eu falo, é só na Globo, né? Não tem BBB aqui. É caro mesmo. É bom, é caro. O que é bom é caro, entendeu? Concordo com você, você tem toda a razão. Mas me conta, você tá querendo me dizer que você não tem dinheiro para investir? Me fala melhor um pouco sobre isso. O que é caro para você? Me explica. Como é que é o seu momento, sua realidade? Eu vou fazer uma pergunta para saber o que está por trás do caro. Porque provavelmente é uma insegurança dele investir, seja na roupa, seja num procedimento estético, seja num projeto arquitetônico, seja no imóvel, seja no que seja. Então tem que trazer o que está por trás do tá caro. É isso, assim. Se você concordo com você, é uma forma de contornar a objeção do tá caro. Tem várias, né? Muitos clientes nossos também no início pensavam assim. Muitos clientes pensavam assim. Poxa, eu concordo com você, eu entendo o seu ponto de vista, mas quando você fala caro, você está comparando com o quê? Por favor, você não está comparando o meu produto, me fala, vamos lá. Aí o cliente fica sem graça. Ele entende, entendeu? Fala, cara, você está comparando o meu produto? Não entendo. Você está comparando, por que você está achando caro? Você está comparando com o quê? Me explica melhor um pouco sobre isso. Aí ele vai falar, não, caro para a minha realidade. Tá, então, exatamente. Que bom que você me falou isso, que é dar para a sua realidade. Você está no momento de mudar a sua realidade? Você está disposto? Aí o problema dele não é o caro, o problema dele é a realidade dele, entendeu? Claro. A objeção é a realidade, não o dinheiro. Então, a gente ajuda o cliente a resolver a realidade dele. Show. Então, tem várias. Mas, enfim, eu acho que se entender esse ponto, que é ir mais profundo do que o cliente de fato falou. Isso é contornar a objeção. Então, a gente está falando de contornar a objeção, primeiro tem que entender empatia. Tá? Clichêzão, mas eu tenho que me conectar com o cliente de verdade, para saber o que está por trás daquilo ali que ele está trazendo. E tem outra coisa que o cliente ele também não quer ser indelicado com a pessoa. Por exemplo... Não, ele é super educado. É educado. Imagina, foi numa loja, fui lá, vi um baita de um vestido, R$2.000 o vestido, aí ela olhou, cara, assim... Ela pensou na cabeça, caramba, como é que eu vou pagar isso? Não, ou ela não gostou do produto, achou muito ruim. E aí, assim, ela não tem, às vezes, coragem de chegar para cliente, para vendedor, e falar assim, olha só, cara, poxa, esse tecido, tipo, R$2.000, esse tecido aqui tá horroroso, esse caimento tá horroroso. Saco? Claro, tem pessoas que vão falar assim, mas a maioria, não, muito obrigado, vou dar uma pensada, mas ela não quis ser indelicada, foi numa clínica lá. Poxa, ela achou o tratamento que ela teve da secretária horroroso, ela foi mal atendida. Aí ela chegou lá na hora, ela não vai dizer, olha só, fui muito mal atendida, não gostei de tal coisa. Não vou comprar. Não vou comprar. É raro a pessoa fazer isso. Tem gente, mas é muito raro. No geral, ela vai dizer, olha, muito obrigado e tal, vou pensar, vou falar com meu marido, mas assim... Aí massageia o ego do vendedor. Porque assim, ela não... Ele acha que ele mandou bem e não vende. E não vende, você não sabe o que está por trás. Então, por isso que você criar esse espaço de abertura para o cliente falar a verdade é difícil, mas se você conseguir deixar ele mais relaxado e tranquilo, ele te falar a verdade... Tem um ponto bem importante nisso, Evandro, que é não ser agressivo na forma de conduzir a objeção. Porque a gente fala, na venda até, o termo é, o cliente não pode se sentir pressionado. Se você pressiona o cliente, mas tá caro? Como assim tá caro? Por que você tá achando caro?
Depende do tom de voz, é muito importante. Tem que ser acolhedor, abraçar o cliente nesse momento. Ele tem que se sentir seguro para comprar. Ele tem que eliminar as inseguranças, os medos dele para ele poder comprar. Então, porque eu posso fazer a mesma coisa em tom de voz bem diferente. Completamente diferente. Eu posso falar, cara, te entendo, eu também achava isso caro. Imagina, 100 mil, 120 mil reais um processo de assessoria. Eu já pensei muito igual você. Eu sou muito parecido com você, eu te entendo perfeitamente. Mas me explica melhor assim, é o valor à vista que está te incomodando? É o valor parcelado? Me fala um pouco mais sobre isso. Aí ele se sente... A gente consegue conversar. A gente consegue conversar. Eu falei, você tá louco, você está desvalorizando meu negócio. Claro. Você está querendo dar preço pro meu produto, né? E tem várias formas agressivas que vai mais repelir e não vai conseguir contornar a objeção. Isso é o tá caro. Vamos falar de outras objeções. Porque o tá caro é o melhor, né? É o melhor que tem, né? Eu também gosto muito do tá caro. Tempo tem várias formas também. Poxa, correria do mundo, tempo é um desafio. Você tem 100% de razão. Primeira coisa que eu falaria pro cara, porque é verdade. Quem vão lá, gente? Quem aí tem tempo livre? Acorda, não tem o que fazer. Vida de herdeiro, assim. Porra, podia ser um sonho, né? Mas enfim, o tempo é corrido, vamos ser honestos, cá entre nós. O tempo o dinheiro é uma objeção. É real, quando o cliente traz, isso é real para ele. O meu trabalho na venda, no processo comercial, é mostrar outra realidade para o cliente. Então, acho que isso serve para todos. Prioridade. Que bom que você não tem tempo. Você está falando sobre isso, eu também sou assim. Eu aprendi uma ferramenta que me ajudou muito. Faz sentido para você eu te ajudar na sua gestão de tempo? Porque tempo não vai mudar. Não vou mudar o dia de 24 horas, eu continuo 24 horas. Agora, se eu te ajudar a priorizar aquilo que te dá mais resultado, e com mais resultado, você ter mais dinheiro, com mais dinheiro, você ter pessoas que você possa delegar, para aí você ter mais tempo livre para ficar com sua família. O que você quer para sua vida? Você quer ficar nessa correria louca, desenfreada, infartar aos 40 anos? Ou você quer ter mais tempo livre para viver com as pessoas que se amam? Se eu te ajudar, se essa ferramenta, se esse processo, enfim, te ajudar a ter mais tempo, se eu te ajudar a ter mais tempo, encontrar um tempo na sua agenda. Muito bom, onde é que eu assino? Você bate o martelo comigo, aí eu faço a pergunta chave de braço. Dependendo de se a pessoa entrar contornar a objeção. É muito comum. Seja um procedimento estético, seja para uma consulta médica. Cara, que hora que você tem... Eu tô querendo fazer uma consulta oftalmo, não tem tempo para ir no oftalmo, entendeu? Aí você manda mensagem para o oftalmo para ele lidar com a tua objeção, ele não lida. Ele fala, só tem esse horário. Claro, às vezes a consulta médica, né, o procedimento estético é uma agenda aqui. Como a gente conta, mas para tudo, por exemplo, você faz uma reserva de uma roupa, não tenho tempo de passar aí, não tenho... você tem maneiras de contornar a objeção. Eu posso te enviar aí, eu posso... que horário você consegue passar? Então, se você consegue também, para todos os casos, o tempo, ele é uma objeção. Ir até a loja... É uma objeção e tem formas de contornar essa objeção. Como que a gente pode fazer isso? Pode usar alguns gatilhos mentais. A escassez, pode usar a urgência, pode usar uma série de artifícios para ajudar o cliente a encontrar o tempo. Relação dor e prazer. Relação dor e prazer. Então, qual que é o seu problema, qual que é o seu sonho, onde você quer chegar. Dá opções, né? A gente trabalha com opções, por exemplo, na consulta médica ou numa clínica de estética, ou seja, uma reunião com um arquiteto, ou seja, uma visita no imóvel, né? Eu estou procurando imóvel, né? Então, cara, só pode... Um corretor me falou ontem, olha, esse imóvel só está disponível para ser visitado na quinta ou na sexta. Então, me deu 2 opções. Eu falei, posso ver amanhã? Ele falou, olha, eu vou tentar. Mas na quinta e na sexta são os dias disponíveis para visita nesse imóvel. Mandou bem, eu gostei gostei do conteúdo. Eu falei, Coelho, cara, eu não tenho tempo, eu trabalho de 9 às 18 amanhã, ou na hora do almoço, ou à noite. Eu dei 2 opções. Ajudei ele, né? Eu dei 2 opções. Mas enfim, dá 2 opções para o cliente de tempo. E depois o terceiro elemento, que é clássica, né? O terceiro elemento, qual que é do terceiro elemento? Muitas vezes ele é uma objeção oculta. O cliente não fala. Eu vou pensar. Ele fala, eu vou pensar. Então, a comunicação do eu vou pensar é maravilhosa. Por quê? Porque ela é uma interrogação, né? Vou pensar. Eu também sou assim, né? Tem um amigo nosso aqui que ele sempre fala, que bom que você quer pensar, eu também sou assim. E, na verdade, assim, nós somos seres pensantes. Não, eu também sou como você, eu também gosto de pensar. Mas, especificamente, em que você quer pensar? Só para eu poder te ajudar. O que acontece com as pessoas? Elas vão pensar sozinhas e eu não consigo ajudá-las. Então, se você pensar comigo, nós somos 2 e a gente pode juntos
te ajudar a resolver o que você precisa de pensar. Então, se você... Abre seu coração comigo. Abre seu coração comigo, Evandro. Perfeito. Fala a verdade. Abre seu coração. O que você precisa de pensar? E aí, só um parênteses. Eu posso não dar opções ou posso dar opções se eu já tenho sinais. Você quer pensar sobre tempo, você quer pensar sobre dinheiro, tem mais alguém que você precisa de conversar, você está inseguro com o processo, você está inseguro com o procedimento que você vai fazer, você está na dúvida se vai ficar tão bom quanto ficou no A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, meta uma prova social para dar mais segurança para ela. Você está inseguro, você quer pensar sobre o projeto, porque tem alguém que vai te ajudar a tomar essa decisão. Fala a verdade. Você está fazendo outros orçamentos? Eu posso dar opções. Isso. Se tu perceber que ela já deu esse sinal, né? O que eu não posso é botar uma objeção que não existia, né? Boa ideia, vou fazer outros... Se eu percebo que ela está fazendo orçamento, eu não gosto muito de falar, porque tipo, boa ideia. Mas se a pessoa já falou, já citou durante a conversa... Sim, eu posso antecipar e falar assim, olha só, a gente não concorre com orçamento. Se você estiver pensando, a gente não concorre com orçamento. A gente não tem briga de preço, somos uma marca de valor. Uma marca de valor não faz briga de preço. Então, a pergunta é se o ouvinte já tem uma marca de valor. Claro. Se você tem uma marca de valor, você vai ter autoestima suficiente para falar, cara, eu não entro em orçamento. Não mando orçamento, não brigo de preço, não tem isso. Eu não vendo preço, eu vendo valor. Você está inseguro com alguma questão da nossa entrega, do nosso procedimento, do nosso produto, do nosso serviço, do nosso projeto? Tem alguma coisa que não ficou clara para você? Legal. E também eu vejo o terceiro elemento, que é treinar a pessoa a falar com o terceiro elemento. Porque geralmente as pessoas vão pedir permissão, sendo que a outra pessoa não viveu nada daquele contexto. Independente de ser marido, esposa, de ser sócio. Imagina, você viveu todo um contexto. Imagina, você foi na clínica, ou você foi na arquitetura, você soube tudo, estudou sobre aquilo, entende detalhes, e você vai chegar lá... Vai perguntar pro marido... Vai falar duas frases e vai dizer, posso... Quanto é? Tá louco. É óbvio, a balança de preço e valor vai estar muito desequilibrada. E se eu sou do outro lado, eu vou fazer igual. Tipo, eu como marido, falo não. Porque se a minha mulher que entende dela mais do que eu vai me perguntar sobre ela, eu não entendo, né? Ela quer fazer um procedimento estético, por exemplo. Ou quer fazer um projeto arquitetônico lá no apartamento. Ou ela quer comprar um imóvel, enfim. E ela sabe, o desejo é dela. Então, se ela vem me pedindo permissão, a minha é não. Eu já falo, bora vender. Você, tira o compra do vocabulário e troca por venda. É meu mindset. Mas se ela chega segura e fala assim, meu bem... Eu vou fazer, eu quero muito. Olha só, eu vou fazer isso. Isso é muito importante para mim. E eu quero seu apoio. Eu conto com seu apoio. Você é meu marido ou o quê, porra? Entendeu? Você é meu parceiro, meu companheiro, você é meu... Enfim. Se ela fala, cara, tem como, entendeu? Tipo, se é uma relação saudável. Então, o terceiro... Isso você tá falando. Então, só voltar 10 segundos na fita, quando a gente se depara na venda com o terceiro elemento como objeção, a gente entra numa encruzilhada ali. A gente tem alguns caminhos. E eu vou começar do mais delicado, que é excluir o terceiro elemento da decisão. Já funcionou. Muito delicado. Esse é o menos usado. Que é falar assim, pra que você falar com seu marido? O corpo é seu. Quem vai se sentir bem com o seu procedimento é você ou seu marido? Então, é delicado, vou repetir. Uma faca bem afiada, Puxa vida, mas ele é importante pra mim. Claro. Entendeu? Aí essa não foi. Tirar o terceiro elemento da decisão é delicado. Pode funcionar. Exemplos, né? Exemplos de situações, por exemplo. Uma transição de carreira, de família, não família. O filho está assumindo a loja e ele quer falar com a mãe. Peraí, mas você está assumindo a loja, você quer transferir a responsabilidade da decisão do futuro da loja para o passado da loja? Quem é o futuro da loja? Vamos colocar só para deixar claro. Atenção, pessoal, pode funcionar, mas tem que ter muita habilidade. Então, isso eu recomendo para os nível avançado aí de condução de terceiro elemento. O segundo caminho é trazer o terceiro elemento para a decisão. Aí é legal. Cara, que bom que você tem que falar com seu marido. Vamos marcar uma segunda consulta, uma segunda apresentação do processo. Vamos trazer ele na loja. Ou vamos fazer uma videochamada. Ou vamos ligar para ele aqui agora. Vamos incluir ele no processo de decisão. E aí o vendedor conduz o processo, mostrando todo o processo que foi conduzido ali com aquela cliente. Claro. Né, de rapó do desejo até chegou na oferta. A objeção foi na oferta. Antes da oferta um pouquinho. Incluir o terceiro elemento da decisão é um bom caminho. Tem
empresas e tem profissionais que não apresentam proposta sem todos os decisores na mesa. Então, é um caminho incluir o terceiro elemento na decisão. E o terceiro caminho é o que você estava falando, que é preparar o comprador para conduzir a conversa. Esse aí você é melhor, você sabe explicar bem pra caramba. Não, mas é exatamente isso, né? Que é, tipo, ao invés de pedir apoio, eu pedir permissão, eu pedir apoio. Então, imagina assim, porque quando você pede permissão, em termos de poder e energia, você tá pequeno e o outro tá muito grande. Agora, se você pede apoio, isso se inverte, igual você comentou ali. Se a pessoa chega, olha só, isso vai ser muito importante pra gente, isso vai mudar a nossa realidade, eu confio muito, confie em mim, eu preciso do seu apoio. Conto com o seu apoio. Eu conto com o seu apoio. Assim, pedindo, né? Tá contando com ele. Eu tô contando com o seu apoio. Olha só, isso vai mudar, confie em mim. Claro, por isso que é uma segurança, né? Porque se a pessoa tá insegura, ela vai buscar segurança no outro. E não existe você encontrar... Você estando inseguro, pedir segurança. Não existe isso. Você tem que estar seguro disso. Porque se eu vou num lugar, meu Deus, eu fui ver um procedimento, e aí eu fui lá, eu tô inseguro, cara, assim... Não vai. Assim, uma pessoa insegura não convence ninguém, que também vai estar inseguro. Então, como é que um inseguro convence outro inseguro? Não tem como, né? Não tem cor e as coisas não avançam, né? Como que o vendedor, como que o comercial pode lidar com esse cliente? Primeiro ele precisa, nesse caso, né? Então, tirar o terceiro elemento não foi uma boa ideia para esse caso. Trazer o terceiro elemento, às vezes a pessoa fala, cara, meu marido não vem, minha mulher não vem, meu sócio não vem, meu financeiro não vem. Não tem jeito. Eu insisto, não, eu pergunto de formas. Eu tenho tem disponibilidade amanhã, tem disponibilidade depois de amanhã, dou opções. Não fecha, não traz. Tenho que preparar o comprador para conversar com o terceiro elemento. E aí eu preciso ter 100% de segurança que ele está 100% seguro. Então, como que eu faço isso? Preparando ele. Então, explicando isso da permissão, do pedido, né? do apoio da permissão e preparando para ele apresentar ou para ele demonstrar segurança, porque aí uma pessoa segura leva segurança. Claro. Né? Então, isso é bem legal. E ainda deixar a opção do vamos conversar. Claro. Então, beleza. Então, você está seguro, 100% seguro, você entendeu bem o processo, me explica. Fala para mim. Dá para fazer um treinamento, né? Fala para mim como você falaria para ele. Só para eu ver. Só para eu ver se você me convence se eu fosse seu marido, seu financeiro, etc. Exatamente isso. Sensacional, Renato. Para ti, o que seria o segredo de superar a objeção? Assim, se eu for ir no cerne da questão, como... Quem está ouvindo a gente aqui, se tem vendedor, se tem... O que ele tem que se concentrar totalmente para poder superar as objeções dos clientes? Olha aqui, eu acho que voltamos lá no início da gravação, né? Agradece. Primeiro, agradece que vem uma objeção, porque isso é um pequeno sinal de interesse em compra. Então, se você entra... se isso te traz raiva bloqueia, você vai perder o raciocínio. Então, primeiro agradece e se conecta com o cliente. Porque... Entender o ponto de vista dele, né? Porque no ponto de vista do cliente é real aquela objeção. Então, entender que para ele é real. E buscar, primeira etapa, então, se fosse um passo a passo, agradece, porque vem um sinal aí de que ele pode comprar. Segundo, se conecta com o cliente, entende, aceita, agradece, parabeniza ele por ter trazido isso, ter sido sincero e colocado isso na mesa. E o terceiro faz perguntas para ajudar o cliente a ver um outro caminho, ver um outro ponto de vista. Se ele fizer, eu acho que se o vendedor fizer essas três... Vai vender muito mais do que está vendendo hoje. Vai deixar de perder vendas. Vai deixar de perder vendas por objeções que poderiam ter sido contornadas com uma boa estratégia, uma boa técnica e uma boa condução em vendas. Exatamente, isso é excelente. Se inscreva no nosso canal no YouTube, lá no canal Codirect. Se você está vendo pelo YouTube, clica no botão que tem embaixo inscrever-se, ativa as notificações no sininho. Se está pelo Spotify... Começa a seguir aqui no Spotify também. Dá para você acompanhar lá. Se você gostou, dá uma avaliação 5 estrelas para a gente. E estamos presentes em todos os canais aí de agregadores de áudio. Segue a gente lá no @CodirectBR. Tem conteúdo lá todos os dias. E nos vemos nos próximos episódios. Valeu, até mais. Bora vender. Valeu.